Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos todos felizes por esta celebração, quando conseguimos assim reunir com segurança e com muito cuidado todos aqueles, todas aquelas representadas ou aqui de fato presentes no ministério da catequese, como assim o Papa Francisco colocou nos seus últimos escritos. E é realmente um ministério, um serviço que é dedicado ao povo de Deus. E temos essa mensagem que aqui está presente no Evangelho de hoje e que é preparada assim por essas belíssimas leituras. E eu gostaria de assim poder partilhar com vocês 3 momentos importantes que dizem respeito justamente a esse cuidado, a esse carinho, a esse amor incondicional que Deus assim tem de toda a eternidade para com cada um e cada uma de nós. É uma questão que aqui é colocada em relação à comida. E na primeira leitura, a questão como é que isso vai poder ser feito? Como dar ao povo para que coma? Como alimentar? Então, aí nesse primeiro momento, nós temos o quê? Algo que vai ser, mesmo que se tenha ali uma tamanha quantidade de alimentos, algo deve anteceder a esse alimento, o quê? A vontade. A vontade de comer deve corresponder, segundo aquilo que está descrito na leitura, com a vontade de fazer aquilo que Deus ordena. Por quê? Quando aqui o profeta Eliseu diz, dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará, essas pessoas tiveram uma confiança em Eliseu por ser um mensageiro de Deus, um profeta de Deus. Esse é o primeiro alimento da nossa fé, escutar a palavra de Deus. E escutando a palavra de Deus, nós somos como que fortificados interiormente por Deus Ele mesmo. E esse primeiro alimento é aquele que deve anteceder a todos os outros. É um desejo, sabemos, a imagem de alimento é para que justamente aí se tenha uma ideia muito mais forte, porque todos nós fazemos e temos a experiência do alimento cotidiano. Dessa mesma forma, a palavra de Deus, assim como o alimento cotidiano serve para nos manter em vida, dessa mesma forma é a palavra de Deus, que serve para que nos mantenhamos assim firmes em fazer a sua vontade. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos assim transmitir para as nossas crianças e elas vão entender. Está com fome? Estou. Como é que eu vou fazer para te alimentar? A criança vai dizer, me dê o biscoito, né? Se possível recheado, Oreo, né? Eu quero aquele, o mais carinho, né? Não sei porquê, eles sempre não entendem nenhum número, né? Aí leva a criança para o supermercado para ver, parece que eles adivinham, o número maior é aquele que ele vai pegar, o mais caro. Parece uma coisa, né? Fizeram com chave aí com os donos dos supermercados. Eles sabem, né? O como para eles é algo muito simples, mas para os pais não, vai fazer mal, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E aí você diz, olha, está vendo isso aí? O que você está comendo? Eu vou lhe dar também essa comida, é necessário. Mas eu tenho que lhe dar um outro alimento, e devemos dizer, e esse alimento é a palavra de Deus. Né? Amorosamente, acredito que faça muito mais efeito do que um ensinamento a partir do dever. Implica um dever? Sim, implica obrigações também. O fazer a vontade de Deus
faz com que a gente tenha no cotidiano obrigações. Mas antes das obrigações existe ali algo que toca o nosso coração. É o vínculo amoroso para com o nosso Deus. E sabemos, a gente só escuta quem fala ao nosso coração. Deus, Ele fala ao nosso coração. E a sua palavra penetra todo o nosso ser. Se quisermos ser mudados, vamos sair de um lugar para o outro. Se quisermos ser transformados, aí devemos escutar a voz de Deus na nossa alma. Ele nos fala. E esse é o primeiro alimento, que deve justamente ser aquele a qual eu tenho o maior desejo. O desejo de ser instruída por Deus, provém primeiramente da disponibilidade que eu tenho no coração em escutá-lo. Aqui está bastante claro. O povo, eles vão justamente escutar Eliseu, o profeta. E a partir de Eliseu, eles ali têm a firme decisão que primeiramente serão saciados, mas estão fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós temos então esse primeiro alimento, que é a palavra de Deus, que vai justamente fortificar a nossa fé. É necessário vir à igreja para que assim eu me alimente da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, ele toma um tombo, não se sabe de onde, se diz o cavalo, mas enfim. E aí vem essa voz que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai questionar: mas quem és, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. Mas quem é, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. Saulo, ele perseguia os primeiros cristãos, quer dizer, a igreja. Para dizer, a palavra de Deus, ela está no contexto que é este da igreja. Mas é claro que o Espírito Santo, ele sopra onde ele quiser. E ali onde dois ou mais estiverem reunidos, a palavra de Deus ali está dada. Se os corações não estiverem retificados, é claro que a palavra de Deus vai cortar justamente uma intenção cativa, para que ali seja recolocada aquela intenção primeira dada por Deus. Então, nesse caso, de modo assim primordial, a palavra de Deus, ela nos é dada à Assembleia Dominical, mas não está restrita à Assembleia Dominical. Então, em casa devemos assim orar em família, com os filhos, netos, esposos, esposas, para que justamente isso não se perca e que a fé seja alimentada em família por esse alimento que é eterno, a palavra de Deus. O segundo alimento está naquilo que vai cada vez mais, mesmo com todas as perseguições, é o que está descrito na segunda leitura, isso nunca nos será tirado. Imagine uma pessoa triste, desolada, é uma pessoa sem sentido, que perdeu completamente o direcionamento do seu existir. É como chupar a manga e não ver que ela está amarela. É amarela a manga? É amarelinha, né? É como pegar uma melancia e dizer, está toda esfarelada. Já viram aquela melancia onde a maior parte é como se tivesse colocado farinha dentro? Alguns gostam, outros não, né? É bom aquela melancia que é toda solidazinha, né? É como justamente partir o maracujá e não perceber que ali ele é doce ou azedinho. É perder o gosto de tudo. É não ser mais atraído por nada, pior ainda, é não desejar mais nada. Isso se chama o quê? Perca de vontade, sem esperança. O alimento que nos faz, assim, manter viva a nossa esperança é aquele que vai ressuscitar os nossos desejos os mais simples
Isso nós podemos, assim, adquirir em todos os dias, dizer: eu quero fazer a vontade do Pai. Olha aqui o que é que diz Paulo na segunda leitura: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto. Existe um limite maior do que aquele que ficar trancafiado assim em uma cela? Não existe. No entanto, muitos foram aqueles que, prisioneiros, políticos ou não, mas que sabiam que era inocente, fizeram experiências extraordinárias de liberdade. Né? Como se ali, aqueles 5 metros quadrados, imaginemos, né? Não ocasionasse nenhuma barreira. Né? Por causa de quê? Da esperança que nutria assim no coração. O que nos fez chegar até aqui, desde o início, no dia 16, quando tudo foi decretado, 16 de março, há mais de praticamente 2 anos, é mais ou menos isso, né? O que nos fez chegar aqui? A esperança. Né, o desejo a cada dia sendo nutrido de fazer a vontade do Pai. Mesmo nos momentos mais críticos, ao momento crítico, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Eu tenho que me alimentar, fazendo a vontade do Pai, deste alimento que vai manter viva assim a esperança do viver. E não é nada abstrato, percebam. Nada na nossa vida cristã é algo assim que não corresponda com o nosso cotidiano. Né? Eu tenho que dar sentido a todas as coisas, o de manhã. Todos os dias eu tenho que dar sentido àquele dia, faz parte da nossa cooperação. E Deus, Ele vai justamente impulsionar ali um sentido maior, que é aquele justamente eterno. Mas a cada dia eu devo justamente, se eu não tiver sentido, diz: ó Senhor, dai-me sentido deste dia de hoje. E aí no sofrimento, nós cristãos temos aí uma obrigação de amor, vamos dizer assim, de dar um sentido novo ao sofrimento. O cristão, ele não pode sofrer em vão. Ele tem que ter o exemplo de Cristo, que transformou completamente o madeiro, sinal de morte, em sinal de vida, dom do Espírito Santo. Como o sofrimento na minha vida, tal qual assim Paulo se apresenta aqui, prisioneiro, pode ser uma ocasião de graça, pode ser uma ocasião de redenção. Né? Isso não quer dizer que eu tenho que me conformar com a situação prisioneira na qual eu me encontro. Não, eu tenho que buscar de tudo para que eu não permaneça justamente no sofrimento. Mas este sofrimento, se Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, é justamente para a sua maior glória. Então aí, fazendo a vontade do Pai, eu tenho que dar sentido redentor, sentido divino àquilo que eu estou passando nesse momento. Né? Qual sofrimento maior do que uma mãe que perde assim um filho? Não tem uma dor tão profunda como esta. E quando a gente rever essa mãe, depois de 30, 40 anos, ela vai dizer: me lembro como se fosse hoje, mas há 40 anos atrás, ela consegue transformar aquele sofrimento, mesmo que seja uma realidade para ela ali, como se fosse naquele instante, em esperança. Porque o que a faz viver a cada dia, se não for a esperança de um dia também em Cristo encontrar o seu filho? E quando são 3 ou 4 filhos? Uma dor redobrada, então uma esperança triplicada. Veja como é algo bastante concreto.
E, por fim, o terceiro alimento, que deve justamente assim fortificar aquilo que une a todos nós, se chama caridade. Qual é o alimento da caridade? A Santa Eucaristia. E por que a Eucaristia é o alimento da caridade? Devido ao sinal, devido à imolação, devido ao desejo de Deus e a realização em Cristo do maior sinal de amor, a imolação total do seu ser em reparação dos nossos pecados. Quando eu me alimento do mistério eucarístico, eu estou fortificando ali o dom da caridade na minha vida. E esse dom da caridade retoma, então, o dom da fé com a palavra de Deus. O dom da esperança, fazer a vontade do Pai. O dom da caridade, Santa Eucaristia. Tudo isto representa, então, aquilo que os nossos catequistas, nossas catequistas se debruçam e dão tempo, cuidado aos catequizandos, né, a iniciação cristã, né, o batismo, que vai justamente nos fazer assim filhos e filhas de Deus, criaturas amadas e amados por Deus, e através do batismo ali se tem a fé, a esperança e a caridade. Né? Viver da fé, da esperança e da caridade é justamente ter da parte de Deus um compromisso, uma responsabilidade maior. Somos inseridos, então, na eternidade. Tem coisa maior? Não, não tem. Tem presente mais, assim, luminoso, ou tem tesouro maior do que aquele pai, aquela mãe que se preocupa em justamente oferecer para o filho e a filha o santo batismo, os santos sacramentos? Não. Esse é o maior presente. Possa ser que não seja assim aquele que está na moda, que está em voga, mas realmente é o maior presente que um pai pode dar assim aos seus filhos, porque ele acredita então que Deus os fez para a eternidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esses alimentos, todos nós podemos assim cultivá-los, buscá-los, desejá-los no nosso dia a dia. E caso falte algum, nós temos outros, que pode assim nos reconduzir para esses primeiros. Se eu não escuto a palavra de Deus, ali eu digo, eu pequei, o que eu vou fazer? Como eu vou me alimentar? Como aqui os apóstolos vão perguntar a Jesus, vão dizer, mas nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Como dizer, mas Senhor, olha, o meu pecado, esse grosso que eu cometi, nada poderá justamente tirar a culpa que eu carrego, ou não vai assim retomar aquilo que de fato eu fiz? Acredite, sim, Deus, Ele cancela tudo. E vai dizer, de fato, nem 200 moedas bastariam, mas com a potência, o poder da misericórdia de Deus, tudo pode ser transformado. Ele vai justamente dizer, fazei sentar as pessoas, e ali ele vai saciar a todos, de acordo com a vontade de cada um, e todos ficarão satisfeitos. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Quer dizer, foram satisfeitos totalmente. Assim é a nossa vida cristã. Devemos ser satisfeitos de modo total, para termos então aqui a intervenção de Deus na nossa vida, um milagre. Mas este milagre ele deve ser antecedido, preparado, por essa escuta amorosa da palavra de Deus, por esse
enlace, por esses modos que eu tenho e consigo, assim, ver na crise um momento de ocasião, um momento de graça, fortificando assim a minha esperança. Por todos os momentos em que eu me dedico de modo extraordinário à santa comunhão, quer seja através de modo presencial ou pelo canal do Sagrado e tantas outras redes, mas ali eu estou me alimentando a partir de um alimento que vai me conduzir à eternidade. Então, que todos nós tenhamos isso no nosso coração e não deixemos que esses alimentos não façam mais parte da nossa vida. Eles devem fazer parte da nossa vida, porque eles nos recolocam assim numa vida em abundância, que é a vida eterna. Então vamos pedir a Nossa Senhora Santana, a Virgem Maria, que nos auxilie assim na transmissão amorosa desses alimentos às nossas crianças, para que elas também um dia possam, com a devida consciência, dizer: eu quero ser alimentado por esses alimentos divinos. Esse é o maior e mais belo presente que um pai, uma mãe, um catequista, uma catequista pode ter, quando vê justamente o seu catequizando, com 12, 13, 14 anos, está à frente ali também, tomando parte com compromisso e responsabilidade às atividades da igreja. Da mesma forma que o pai e a mãe ficam felizes quando os filhos saem de casa, casados, né? Não é sair de casa assim, né? Tem que sair de casa, né? Não pode ficar 30, 40 anos dentro de casa, está fazendo o quê? Tem que sair de casa para poder seguir a vida. E aí está a felicidade dos pais, a autonomia dos filhos, com responsabilidade. Esse é o grande presente. O pai recebe de Deus os filhos e entrega ao mundo para que eles possam, assim, com autonomia, responsabilidade, compromisso, seguir as suas vidas. É assim que nós devemos, então, também nos comportarmos para com o nosso Deus. Ele nos dá a vida e nós devemos, assim, manter essa vida divina através, é claro, desses alimentos simples, mas que nos fazem, assim, diante dele dizer: eu creio, Senhor, em vós. E diante dos irmãos e das irmãs poder dizer: somos todos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,